Boa tarde, crianças! Estamos dando início à nossa aula de história de hoje. E na nossa aula de história de hoje é 22 de abril, hoje nós comemoramos o descobrimento do Brasil. Foi quando os portugueses chegaram ao Brasil, no ano de 1500. Então, há 521 anos, o nosso Brasil foi descoberto pelos portugueses, né? Como vocês podem observar essa imagem ao lado, aí mostra quando os portugueses chegaram ao Brasil, né? O encontro dos portugueses com os índios. Porque quando os portugueses chegaram no Brasil, o nosso país já era habitado pelos índios. Os índios já viviam nessa terra, né? Então, aí em cima, onde está aí Descobrimento do Brasil, 22 de abril, você vê a chegada, né, dos portugueses nos seus barcos, nos seus navios e o encontro deles com os índios. Logo abaixo tem um mapa mostrando o trajeto que os portugueses faziam, né, iam fazer e se perderam e chegaram ao Brasil. Então, os portugueses, eles vivem, né, num país chamado Portugal. Viviam num país chamado Portugal. Então, eles saíram aí de Portugal. Esse trajeto azul mostra o caminho que eles iam seguir. Eles iam sair de Portugal e ir para um país chamado Índia. Iam buscar mercadorias, né, para vender lá em Portugal. Mas eles pararam no caminho, né? Eles erraram a rota. Esse caminho vermelho mostra o momento que ele saiu lá de Portugal e saiu de Portugal e se perdeu e chegou ao Brasil, numa cidade hoje chamada Porto Seguro, né? E aí eles se perderam e descobriram o Brasil. Quando chegaram ao Brasil, quem estava lá? Os índios, né? Os índios já habitavam o nosso país. E hoje eu trouxe aqui um poema, né, que conta como foi que tudo aconteceu. Como os portugueses saíram lá de Portugal, a mando de quem e com quem eles vieram. Vamos fazer a leitura desse poema? Nós estamos falando de poema, estamos estudando poema, então nós vamos fazer a leitura desse poema agora, tá certo? Então, vamos lá. Descobrimento do Brasil. O rei Dom Manuel resolveu organizar uma grande esquadra e as Índias enviar para trazer mercadorias para o comércio ampliar. A esquadra era composta de 13 navios reforçados e 1.500 homens bem dispostos e ousados. No dia 9 de março, a esquadra saiu de Portugal. Viajaram muitos dias até avistar o Monte Pascoal. Encontraram um belo porto para ancorar os navios. O nome é Porto Seguro, onde todos se abrigaram. Ilha de Veracruz e Terra de Santa Cruz. São nomes que recebeu e hoje se chama Brasil. Mas a terra não era abandonada. A terra já era povoada por milhões de índios que já cultivavam seu plantio. Então vocês viram que a história foi assim. O rei de Portugal, Dom Manuel, ele organizou uma esquadra, muitos navios, né? Para que viesse buscar num país chamado Índia mercadorias para vender em Portugal. Mas no caminho, né? Foram 1.500 homens que vieram nesses navios, a comando de Pedro Alves Cabral, que era o chefe, né, da organização dos navios. E aí eles encontraram Porto Seguro, avistaram o Monte Pascoal, né? Era terra à vista, eles avistaram a terra. Pararam com seus navios, ancoraram seus navios, né? E lá eles encontraram os índios. Não era uma terra abandonada. Os índios já viviam em nossas terras, já cultivavam essas terras,
né? Plantavam, já tinha suas moradias, que eram as ocas, né? A moradia do índio é chamada de oca. Então, eles viviam do que plantavam, se alimentavam com a vegetação, com as frutas, verduras que existia na mata. E o nosso país, foi chamado primeiro Ilha de Veracruz e depois Terra de Santa Cruz. E hoje é chamado Brasil, é o nosso país, chamado de Brasil, certo? E lá já vivia milhões de índios. Compreenderam direitinho o descobrimento do Brasil e como o nosso país foi descoberto? Certinho? A atividade de hoje vai ser desse poema. Certinho? Um forte abraço da sua Prolídia.